Olá, gente, tudo bem com vocês? Tudo certo, né? Então, vamos lá, a professora vai introduzir mais uma aulinha com vocês, agora é o bioma Caatinga, tá? Nós já estamos na aula 05 sobre biomas, ok? Vamos começar. Então, gente, a Caatinga é o bioma brasileiro que ocupa cerca de 844 mil quilômetros quadrados, o que equivale a 11% do território do país, e engloba os estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Sergipe e o norte de Minas Gerais, tá? Ele está entre a floresta amazônica e a Mata Atlântica. Então, Caatinga está entre a floresta amazônica e a Mata Atlântica. Ok. O clima. Como é que é o clima da região? Ele é quente, ele é seco, ele apresenta pouca quantidade de chuvas e as temperaturas geralmente variam entre 27 graus e 29 graus. Durante 8 meses do ano, gente, não chove. Ou se chove, chove muito pouco. Então, é caracterizado o verão, que se estende de maio até dezembro. Ok. A paisagem, gente, ela se caracteriza por uma vegetação sem folhas e os troncos de árvores, eles são esbranquiçados e secos. Os tupis deparados com esse tipo de paisagem, que se estende por quilômetros e mais quilômetros, tá? Eles denominaram de Mata Branca, que na sua língua era Ca significa mata e Tinga significa branca, por isso Caatinga. Quando chega o período marcado pelas chuvas, ressurgem as folhas e formam-se uma mata baixa e verde. É como eu estou mostrando aí para vocês na imagem, né, gente? Então, gente, a Caatinga, ela apresenta uma grande variedade de paisagens e de biodiversidade. Muitas das suas espécies, elas são exclusivas. Além de áreas planas, encontram-se alguns morros isolados, os lajeados. E o que são os lajeados? São terrenos com rochas em sua superfície, que é o que eu coloquei aí na imagem. Os açudes, que são lagos formados por represamento de água. E também os brejos, que são pontos altos onde a umidade do ar é maior, a temperatura média é menor e as chuvas são mais frequentes, tá? Tá. Então, gente, a Caatinga, ela é dominada por tipos de vegetação com características xerofíticas. E o que seriam características xerofíticas? São formações vegetais secas, que compõem uma paisagem espinhosa, com estratos compostos por gramíneas, arbustos e árvores de porte baixo, ou pode ser um porte médio também. Também elas possuem caducifólias. O que são essas caducifólias? São árvores que perdem suas folhas durante parte do ano, que é o que eu coloquei aí na imagem para vocês. E uma farta variedade de plantas espinhosas, no meio de outras espécies, como as cactáceas, lembra dos cactos, né, gente? E as bromeliáceas, que são as bromélias. Então, gente,
Repetindo, os tipos de vegetação, eu tenho as xerofíticas, tá? Que são vegetais secos. Eu tenho as caducifólias, que são aquelas árvores que perdem suas folhas durante parte do ano, que eu acabei de colocar aí na imagem para vocês. Além disso, eu tenho algumas plantas que são espinhosas, como, por exemplo, as cactáceas e as bromeliáceas, ok? Então, gente, a diversidade da sua paisagem é tanta que permite uma distinção de ecossistemas, baseadas nas diferenças pluviométrica, tá? Ou seja, na quantidade de chuva, a fertilidade e também os tipos de solo e o relevo. Então, existe essa diversidade de paisagem, tá? Através, ou é baseado nas diferenças de pluviometria, tá? Na fertilidade do solo, no tipo de solo e também no relevo, tá? Uma primeira divisão que pode ser feita é entre o agreste e o sertão. Enquanto o sertão apresenta uma vegetação mais rústica, o agreste é uma faixa de transição entre o interior seco e a Mata Atlântica, característica da Zona da Mata. Cerca de 27 milhões de pessoas vivem na área original da Caatinga. Grande parte depende do quê? Dos recursos da biodiversidade local para a sua sobrevivência. Então, eles vivem do quê? Da extração da madeira, a agricultura que possui técnica para cultivar em terrenos que a pluviosidade é muito baixa, a monocultura da cana-de-açúcar, a pecuária nas grandes propriedades, são todas atividades econômicas que são tradicionais. Tá. A hidrografia da região compreendida pelo bioma Caatinga, tá? Apresenta rios que são, em sua maioria, intermitentes ou temporários. O que significa isso? São rios que correm apenas no período das chuvas e que secam durante a estação da seca. Muito bem. Os rios São Francisco e Parnaíba, gente, são fundamentais para a vida desse bioma. Eles nascem em outros lugares, mas eles cruzam a Caatinga por terrenos quentes e secos. Os rios no período chuvoso, eles saem das bordas das chapadas, percorrem extensas depressões e chegam ao mar, onde eles vão desaguar, tá? Ou então eles desaguam no Rio São Francisco e no Parnaíba, tá? Bom, gente, o clima que compreende a região da Caatinga é tropical semiárido. Esse clima é marcado por longos períodos de estiagem, isto é, que não tem chuvas. O índice pluviométrico ele está abaixo de 800 milímetros por ano. As temperaturas, elas são geralmente elevadas, com uma média mais ou menos de 27 graus, podendo alcançar números maiores, ou seja, superiores a 32 graus. Durante o período de chuva, os índices pluviométricos podem atingir 1.000 milímetros ao ano. Já nos períodos mais secos, há uma baixa, chegando, por incrível que pareça,
a 200 milímetros ao ano. Isso nos períodos de seca. Nos períodos de chuva, 1.000 milímetros ao ano. E nos períodos de seca, 200 milímetros ao ano. Aí, gente, eu vou falar sobre a vegetação, tá? Tem bastante coisa para eu falar sobre vegetação da caatinga. Então, olha lá. A vegetação da caatinga, ela apresenta características de adaptação ao longo período de seca e também uma grande diversidade de espécies vegetais. Muitas delas são endêmicas. E o que são endêmicas? Que se desenvolvem apenas naquela determinada região. A vegetação da caatinga, ela apresenta 3 estratos. Quais são? O arbóreo, o arbustivo e o herbáceo, que está aí. O arbóreo são espécies que variam entre 8 e 12 metros de altura. O arbustivo, eles variam entre 2 e 5 metros de altura. E o herbáceo, espécies que a altura ela tem abaixo de 2 metros. As principais características da vegetação, gente, são as árvores baixas, os troncos tortuosos e que apresentam também espinhos e as folhas que caem no período da seca, tá? Agora, tem um tal de juazeiro que é uma exceção, tá? A exceção dessa espécie nada mais é do que o juazeiro. Então, o cair destas folhas é um mecanismo para evitar a perda excessiva de água e também diminuir a ocorrência de processos que fazem fotossíntese, para que as plantas entrem em um estágio de economia de energia. Então, elas deixam de fazer a tal fotossíntese para entrar no estágio de economia de energia. Outra característica marcante são as raízes das plantas que cobrem o solo para que seja possível armazenar água durante o período de chuva. Algumas espécies de cactáceas, de cactos, né? Por exemplo, o mandacaru, apresentam uma característica peculiar. As suas folhas, elas são modificadas em espinhos para evitar que a planta perca água pelo processo da transpiração. Os espinhos, eles são também um mecanismo de defesa dessas plantas, a fim de evitar que animais se alimentem delas. Vale dizer também que os cactos, gente, que compõem a formação vegetal desse bioma, eles apresentam uma grande capacidade de armazenamento de água. Há também plantas que apresentam em suas folhas uma espécie de cera, para quê? Para evitar também a perda de água. Outra característica marcante das espécies vegetais encontradas na tal da caatinga é a capacidade de algumas plantas delas realizarem fotossíntese e também produzir nutrientes, mesmo que não apresentem folhas. Então, elas fazem a fotossíntese, mas elas não apresentam folhas. Como é que elas conseguem fazer isso? Isso se deve ao fato de que essas espécies possuem caule verde com células constituídas por clorofila, que é o pigmento responsável por captar a luz e garantir que organismos consigam produzir seu alimento através da fotossíntese. Apesar deles não terem folhas, no caule eles possuem a tal da clorofila.
e essa clorofila, tá? Que é o pigmento responsável para captar a luz e garantir que ocorra a fotossíntese. Bom, gente, na flora, então, destacam-se os cactos, como eu acabei de falar para vocês, né? Como o mandacaru e o xique-xique. As bromélias, como a macambira. E as leguminosas, como a catingueira. A fauna da caatinga, gente, é bastante diversificada, mas não tão conhecida, havendo diversas espécies de animais que são endêmicos, só daquela determinada região. Então, ela não é tão conhecida. Os animais que se encontram na região abrangida por esse bioma apresentam características de adaptação, obviamente, ao clima, assim como as plantas, como o desenvolvimento de hábitos noturnos, comportamentos migratórios e hibernações. Por que essas hibernações? É uma capacidade que esses animais, que umas espécies têm, né, de lidar com condições climáticas que são extremamente hostis, que são extremamente duras. Então, é o que eu acabei de dizer, eles têm certas características que se adaptam ao clima, tá? Eles podem ter hábitos noturnos, tá? Eles podem ter comportamentos migratórios, ou seja, migram de um lado para o outro, dependendo de como está a situação, o clima na região, e também invernam. Tá, gente? O solo da caatinga, ele é raso, tá? Ele é rico em minério, mas ele é pobre em matéria orgânica. E por que ele é pobre em matéria orgânica? Por causa das características do clima, por causa da hidrografia da região e também pela vegetação. A textura desse solo, ela é arenosa ou então argilosa. O mais comum nesse bioma é o solo raso e pedregoso, que é o que eu coloquei aí para vocês, o que dificulta o armazenamento de água. As colorações, elas variam entre os tons avermelhados e cinzentos, tá? Mesmo com essas características, ainda assim, esse solo é utilizado para a criação de animais. Quais são os principais produtos agrícolas cultivados na Caatinga? Eu posso dizer que é o umbu, o caju e o maracujá.